está com você. Sim, irmão Eli. No momento nós temos uma grande audiência aqui na live, né? Vamos deixar as pessoas julgar as coisas que o seu Kleber está dizendo. Profetizar. Até uma criança de 6 anos sabe que profetizar não é pregar. É dizer o que vai acontecer. Assim diz o Senhor, vai acontecer isso e aquilo. Isso não é pregar. Quantas vezes vou ter que repetir isso? Orar, seu Kleber, não é pregar. Uma mulher que tem um dom para profetizar, ela não está no sacerdócio. E ela não pode pregar. Igreja é um grupo de pessoas. Se a igreja se ajuntar debaixo de um pé de árvore, lá aquela mulher não pode ensinar e pregar. Ela pode profetizar, ela pode orar. Sim, porque as mulheres também podem receber dons. As mulheres podem fazer muitas coisas na igreja individuais, como, por exemplo, elas podem cantar individualmente na hora do culto, elas podem limpar a congregação ou o local do culto, elas podem limpar os bancos da igreja, elas podem orar, elas podem ter dons de cura, elas podem ter dons de língua, elas podem ter dons para profetizar e assim por diante. O tema da live, pelo amor de Deus, seu Cleber, é se uma mulher pode pregar, não é se uma mulher pode profetizar na igreja, não é se uma mulher pode orar na igreja. Será que vamos se ater ao tema do debate, que é uma mulher pregadora? Será que até agora o senhor não sabe que pregar não é a mesma coisa que profetizar? Mas vamos deixar as pessoas ouvir as suas palavras e julgar o que você está dizendo. Agora veja, depois que Jesus Cristo ressuscitou, as mulheres não foram pregar. Jesus não enviou mulheres para pregar. Jesus não tinha discípulos que ele enviava para pregar. Ele tinha 12 apóstolos. E ele enviou os seus apóstolos para fazer tudo o que ele fazia. Em Mateus capítulo 10, Jesus escolhe 70 discípulos, os consagra e envia de 2 em 2 para pregar. Mas cadê as mulheres que Jesus enviou para pregar? Será que você vai puxar as 2 Marias que foi de manhã no sepulcro e Jesus enviou-lhes para dar um recado aos seus discípulos? Será que isto é também uma pregação na igreja? Será que o senhor vai puxar a mulher samaritana à beira do poço de Jacó para dizer que também ela era uma pregadora na igreja? Eu não sei o que o senhor vai puxar, porque as coisas que o senhor já disse, eu já não duvido de mais nada aqui. Mas vamos lá uma outra coisa. Paulo tinha muitos discípulos e apóstolos, muitos colaboradores, que ele enviava para pregar suas cartas e assim por diante. Mas qual foi a mulher que Paulo estabeleceu como sua apóstola, sua evangelista, enviou para pregar? Até mesmo Martinho Lutero, em 1520, qual era a discípula de Martinho Lutero que ele enviou para pregar suas 95 teses? Agora, vamos voltar ao assunto. Se a mulher pode estar no sacerdócio, se a mulher pode pregar, se a mulher pode ensinar. Para uma mulher pregar e ensinar na igreja, ela precisa estar no sacerdócio, porque é um ministério. Pregar e ensinar não é por um dom, mas é por um ministério. Quando Deus criou Adão, será que a Eva estava lá? A Eva não estava lá. Por que a Eva não estava lá? Será que Deus esqueceu de criar Eva? Quando Deus criava Adão, quando Deus criou Adão, Deus também criou a Eva, senhor Cleber? Quando Deus fazia... Tá ruim aqui o entendimento aqui. Quando se fazia... É uma pergunta retórica. Quando se fazia o censo das mulheres, quando se fazia o censo lá no povo de Israel, as mulheres também eram contadas? Por que não contava as mulheres? A sua pergunta... Senhor doutor Mar... Essa é uma pergunta retórica, o senhor não pode me interromper. Eu não fiz pergunta para o senhor responder. Eu não tô ouvindo direito, não. Tá dando microfonia aqui. O senhor tem que desligar o seu microfone. Quando se fazia o censo em Israel, será que as mulheres eram contadas? Eles esqueciam de contar as mulheres? Por que não contava as mulheres? Agora, uma outra coisa. Se você pegar a genealogia de Abraão até Jesus, as mulheres não são contadas. Ora, por que as mulheres não são contadas? Já se fez essa pergunta? Se você pegar a genealogia de Jesus até Adão, as mulheres também não são contadas. Também esqueceram de contar as mulheres? Por que as mulheres não são contadas? Agora, será que houve uma mulher maior do que a Eva? Senhor Kleber, agora é a pergunta para o senhor. Houve uma mulher maior do que a Eva? Sim ou não? Liga o seu microfone está desligado, não? Liga o microfone aí de falar, seu Kleber. Opa! Tá me ouvindo? Agora sim. Houve uma mulher maior do que a Eva? Tá dando microfonia aí no microfone do doutor Tamar. Eu não tô entendendo direito o que ele tá falando, não.
Então A desliga o seu pergunta, seu microfone. Kleber, vou Eu não vou repetir. perguntar mais a ele, irmão. Ele vai só A tumultuar pergunta e é, não ele vai responder. perguntou se houve Não, uma mulher maior não do que tá a dando. Eva. Essa é a pergunta. Não, Você pode para responder sim ou Deus, não. todas as mulheres são iguais. Todas as Não, não. mulheres são iguais. A pergunta é: não houve uma mulher maior do que a Eva? Ele não vai responder, mas eu vou responder. Não houve uma mulher do que a Eva. E a Eva estava cheia do Espírito Santo. Eu não estou ouvindo, tá dando microfonia aqui, ó. Irmão Eli, Ok, seu pede para ele Kleber, está desligar o no tempo dele, microfone. está sem pergunta. Desliga o seu microfone, que aí você ouve. Ele não vai responder e ele fica com o microfone ligado. Então, não houve uma mulher maior do que a Eva. A Eva estava cheia do Espírito Santo. E a Eva era a criação das próprias mãos de Deus. Mas no dia que a Eva pegou a palavra para manejar, ela caiu diante da serpente. Agora, se a Eva, quando foi manejar a palavra, caiu diante da serpente, o que todas essas mulheres iriam fazer com a palavra de Deus? Agora, Jacó tinha mulheres, mas as mulheres de Jacó não foram chamadas, elas não tinham ministério. Sim, Jacó tinha uma esposa, mas a esposa de Jacó também pregava como Jacó? Jacó tinha filhas, mas as filhas de Jacó não são contadas. Abraão tinha uma esposa, Sara, mas será que a esposa, a Sara também pregava como Abraão? Ensinava como Abraão? Abraão tinha filhas, mas as filhas de Abraão não eram contadas. Uma mulher não pode exercer um dos 4 ministérios. Se o seu Kleber estiver ouvindo agora, eu vou perguntar a ele. Senhor Kleber, uma mulher pode exercer um dos 4 ministérios de Efésios 4:11? Seu microfone está desligado. Seu microfone. Ninguém está lhe ouvindo, seu Kleber. Você vai com o microfone desligado. Seu Kleber, liga o seu microfone e responda se uma mulher pode exercer um dos 4 ministérios de Efésios 4:11. Sim. Então, o senhor aproveita o seu tempo para nos mostrar uma mulher exercendo um dos 4 ministérios de Efésios 4:11. Obrigado. Ok. É só preparar o tempo aqui A todo para as suas trépicas. Seu Kleber, aguarde o seu tempo, que já vou liberar o seu tempo. O senhor tem 5 minutos para a sua tréplica, seu Kleber. A partir do tempo está com você. Bom, tanto o nobre Eli quanto o Deltamar, quando fala aqui, não tá dando microfonia, não estou entendendo muito bem o que vocês estão falando, não. Mas eu peguei alguma coisa aqui. O nobre Deltamar me perguntou por que as mulheres não aparecem na genealogia do Antigo Testamento. Vamos lá, eu vou explicar aqui a você por que as mulheres não aparecem na genealogia no Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, desde quando foi prometido a promessa de um Messias, lá no Antigo Testamento, então sempre houve uma expectativa, da parte do povo de Israel desse Messias. Eles sempre esperavam esses Messias. Então, sempre quando a mulher ganhava um homem, a mulher lá de Israel ganhava um homem, ela já havia a esperança ali de que ele fosse o Messias, o esperado ali, né, prometido por Deus. Então, quando você estuda a genealogia e percebe só a genealogia, só homens, né, é por causa disso. É por causa do Messias que foi prometido, que era homem, ok? Que aí vai contando a genealogia de Cristo ali até chegar nele. No Antigo Testamento ali, os homens tinham um aval a mais, um privilégio a mais, por causa da promessa de Deus para Israel. Né? Deus prometeu que viria o Messias. Esse Messias seria um homem. Deus tinha que escolher uma nação para esse Messias, e essa nação que Deus escolheu foi a nação de Israel. Então sempre houve aquela expectativa do povo de vir o Messias. É por isso que desde o Antigo Testamento o povo de Israel foca mais em homem. E a genealogia não consta mulheres por causa disso, né? Para dizer a genealogia do Cristo, de onde Cristo veio, né? Tendo essa visão aí que o povo de Israel sempre teve, deu uma importância a mais ao homem por causa da promessa do Messias. É por isso que não aparece mulher.
Mas eu gostaria de explicar também um texto mencionado pelo nobre Deutamar, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a seguir, quando Paulo diz: a mulher aprenda em silêncio, preste atenção, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, preste atenção, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Preste atenção aqui que o contexto é puramente familiar. Paulo não está falando do papel de uma mulher na igreja. Paulo está falando, nesse contexto aqui, é interessante que vocês gostam, sempre, todo herege gosta de pegar um pedacinho de texto para isolar. Paulo está falando dentro do contexto familiar, dentro do relacionamento conjugal, matrimonial, certo? A mulher não pode exercer autoridade sobre o marido. É isso que Paulo está falando aqui, que com certeza a mulher tem que ser sujeita ao marido. E quando Paulo diz assim, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine, aqui nesse contexto que Paulo escreve a carta para Timóteo, aquelas mulheres ali no qual Timóteo estava pastoreando, digamos assim, elas estavam em forma de aprendizado, ela estava no período de aprendizado e não estava apta para ensinar no momento. Ora, uma pessoa que não está apta para ensinar, que está em um processo de aprendizado, ela não pode ensinar. Uma pessoa que ainda está aprendendo, ela não pode ensinar. E Paulo dá essa orientação para a mulher que ela não pode ensinar, porque ele bem enfatiza, a mulher aprenda em silêncio. Ou seja, Paulo enfatiza aqui que elas estavam no processo de aprendizado. E havia hereges, como nós estamos presenciando muitos hereges, e na minha concepção, o profeta Cacau Filipe e seus discípulos são hereges. Então, existem hereges que se uma pessoa que está aprendendo ali a palavra de Deus, ela não pode ensinar, ela não pode confrontar esses hereges. Então, é nesse contexto aqui, é dentro de um contexto familiar. A mulher tem que estar sujeita ao marido, não pode exercer autoridade sobre o marido. Eu te pergunto, a sua mulher tem que estar sujeita a mim, senhor Doutamar? Sim ou não? Claro que não. Tem que estar sujeita a você. Então, aqui é dentro de um contexto puramente familiar e não na igreja. Obrigado, senhor Kleber. Senhor Kleber, esse foi o fim do segundo bloco. Agora nós vamos para o terceiro bloco, senhor Kleber. E a pergunta é você que começa perguntando esse terceiro bloco. O senhor está me ouvindo, senhor Kleber? Senhor Kleber, o senhor está me ouvindo? Está dando um pouquinho de microfonia, nobre ali. Estou ouvindo bem gafanho aqui. Então, você tem 2 minutos para fazer a sua pergunta. O tempo está com você. Vamos lá. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 26. Atos, capítulo 18, melhor dizendo, versículo de número 26, diz assim, ó. E começou a falar ousadamente, Atos, capítulo 18, versículo 24 a seguir. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho do Senhor. Aqui Priscila, juntamente com seu esposo, ela explica, ela ensina mais pontualmente o caminho do Senhor para Priscila e seu marido, ensina de uma forma pontual, mais clara, para Apolo. Ele conhecia a mensagem, mas não tinha o conhecimento pleno. Então, Priscila e Áquila ensinaram para Apolo. Bom, aí a minha pergunta é, como diante desse texto em que Priscila, juntamente com seu esposo, elas explicaram e elas ensinaram a Apolo acerca da mensagem de uma forma mais clara,
como negar que as mulheres podem ensinar na igreja, sendo que igreja é pessoas? Priscila ensinou aqui ou não? Essa é a pergunta. Priscila ensinou juntamente com seu esposo o caminho de Deus para Apolo, de acordo com Atos 18, versículo 26, ou não? Essa aqui é minha pergunta. Senhor Teutamar Costa. Isso aqui não é um ensinamento? Ok. O senhor entendeu a pergunta, apóstolo? Sim, eu entendi. Atos capítulo 18, 26. O senhor entendeu a Isso pergunta? aqui não é um ensinamento? Sim, eu entendi. Então, o senhor tem 7 minutos para a sua resposta. O tempo está com você. Sim, vou deixar as pessoas julgar todas as tonterias que o seu Kleber está falando aqui. Eu estou surpreso e decepcionado com as coisas que o seu Kleber está dizendo aqui. Estava muito ansioso para o debate. Vou repetir tudo o que eu já disse. Uma mulher pode fazer muitas coisas individualmente. Entre estas coisas, até evangelizar, como a mulher samaritana. Ela pode profetizar, como Ana, como Débora. Ela pode profetizar, como Miriam. Ela pode profetizar, como as filhas de Filipe. A mulher pode fazer muitas coisas. Orar, jejuar. Ela pode limpar os bancos da congregação. Ela pode varrer o piso da congregação. Ela pode entregar folhetos, panfletos e assim por diante. Uma mulher pode fazer tudo isso, mas o tema do debate é, vou repetir, uma mulher pode pregar na igreja? Se igrejas são pessoas, quando a igreja se reúne para ter um culto, a mulher não pode falar lá. Não importa se é debaixo de um viaduto, de uma ponte, de uma árvore, se é numa grande catedral, o local não é importante. O importante é quando há uma igreja, um ajuntamento de pessoas lá, a mulher não fala, porque Deus não lhe deu esse papel. Assim como Deus não deu o papel do homem para procriar. Se eu perguntar ao seu Kleber, não vou perguntar, ele disse que não está ouvindo aí. Mas será que o homem, por querer, os homossexuais, por querer, eles podem procriar? Pode gerar filhos? Isso não pode. Por que não pode? Porque Deus não lhe deu esse papel. Eu perguntei aqui, mostre-me uma sacerdotisa, uma mulher pregadora no Antigo Testamento. O seu Kleber veio falar de profetisa, enquanto que profetiza é alguém que prevê alguma coisa que vai acontecer. Veio falar de mulheres que oravam, enquanto que qualquer pessoa, até uma criança, pode orar. Mas o tema é, uma mulher pode ser pregadora numa igreja? Não. Toda mulher que é pregadora numa igreja é um demônio. E todo homem que se senta para ouvir uma mulher pregar e o seu coração não reprova aquilo, é a prova de que ele é um filho do diabo. Arão era um sacerdote, mas a mulher de Arão não estava no sacerdócio. Ela não era uma pregadora, ela não era porta-voz de Moisés, ela não explicava nada ao povo na congregação. Os 5 filhos de Arão tinham suas esposas, e elas não explicavam nada, porque uma mulher em menstruação nem podia entrar na congregação. Os 70 anciões de Moisés tinham as suas esposas. Os profetas e os sacerdotes de toda a tribo de Levi tinham as suas esposas. Mas será que as mulheres da tribo de Levi também trabalhavam no sacerdócio? Nem vou perguntar ao seu Kleber. Ele vai dizer que não está ouvindo. Qual é a mulher dentre a tribo de Levi que estava no sacerdócio? Hoje, essas igrejas evangélicas, além de colocar as mulheres para serem pregadoras, pastoras, bispas e apóstolas, que é uma abominação, a maior abominação deste tempo é uma mulher pregadora no nível espiritual. E também os homossexuais no nível natural. Como que alguém pode colocar uma mulher para pregar na sua igreja, enquanto que 1 Coríntios 14 diz que a mulher deve permanecer calada na igreja? 1 Timóteo diz que a mulher não pode ensinar nem o próprio marido. Agora, a mulher não pode ensinar o próprio marido concernente à palavra de Deus, mas ela pode ensinar o marido das outras na igreja. Seu Kleber caiu de novo aí, ó. É uma pena. Eu queria que ele ouvisse, porque ele vem aqui, irmão, ele não pode parar meu tempo aí que quero responder para ele ouvir. Porque ele vem aqui, fala um monte de tonteria, profetiza, profetizar é pregar, orar é pregar, falar com Apolo é pregar. Ora, as pessoas não são bobas. O seu Kleber está aqui insultando a inteligência das pessoas. As pessoas não são bobas. Deixa eu adicionar aqui de novo o seu Kleber. Uma mulher não pode estar no sacerdócio. E eu mostrei aqui. O seu Kleber está desafiado para mostrar uma mulher no sacerdócio. Uma só, que era pregadora no tabernáculo, que era pregadora na congregação, que ensinava o povo no templo. Está desafiada a mostrar aqui uma mulher que ensinava no tempo de Jesus, uma mulher que ensinava na igreja, pregava na igreja,
no tempo dos apóstolos, quando eles se reuniam para ter a Santa Comunhão, quando eles se reuniam para ter o culto, qual era a mulher que pregava lá? E eu perguntei, uma mulher pode exercer um dos 4 ministérios, de Efésios 4:11? Vou perguntar, vamos ver se ele vai responder agora. Senhor Kleber, uma mulher pode exercer um dos 4 ministérios de Efésios 4:11, sim ou não? Com certeza. O senhor pode nos dar o nome de uma mulher que exerceu um dos 4 ministérios? Se eu posso te dar os nomes? Sim, o nome de uma só. Uma mulher que exerceu um dos 4 ministérios. Bom, primeiro, eu tenho algumas crenças, né? Não é crença, é o nome da mulher que exerceu um dos 4 ministérios. Me diga o nome da mulher que exerceu um dos 4 ministérios. A gente não vai achar assim na Bíblia, a gente vai encontrar o dom. Porque não existe. O senhor não vai achar nenhuma mulher no sacerdócio no Antigo Testamento, porque não existe. O senhor não vai achar uma mulher exercendo um dos 4 ministérios de Efésios 4:11, porque não existe. O desafio está posto aqui. Diga-me o nome da mulher no Novo Testamento que exercia um dos 4 ministérios. Vou melhorar a pergunta. Senhor Kleber, o senhor pode nos dizer aqui quais são os 4 ministérios de Efésios 4:11? Pastores, profetas, evangelistas e mestres. Está errado. O pastor não é ministério. Pastor é um cargo da igreja. Pastor é uma responsabilidade. Assim como o diácono é uma responsabilidade. Senhor Kleber, por favor, o senhor citou errado aí. Os 4 ministérios de Efésios 4:11 é apóstolo, profeta, evangelista e doutor. Pastor é um cargo, é uma responsabilidade. Quando num lugar há uma congregação, pessoas que acreditam, então alguém é estabelecido para ser o pastor, é uma responsabilidade. Só existe 4 ministérios da palavra. E você não pode me dar o nome de uma mulher que foi uma apóstola. O senhor não pode me dar o nome de uma mulher que foi uma evangelista, no ministério, porque evangelista é um ministério. O senhor não pode me dar o nome de uma mulher que foi uma profeta de igreja, do ministério. O senhor não pode me dar o nome de uma doutora, ou pode? Ou vai falar de novo de profetisa aqui? Bom, quando fala de profetas, está falando de profetisa, é a mulher que exerce mesmo o dom de profeta. Eu vou repetir de novo. Talvez alguma pessoa que queira entender. Existem 3 tipos de profeta. Profeta mensageiro, que é um tipo de Paulo no Novo Testamento. Profeta de Efésios 4:11, que é um ministério, que é o profeta menor, ou o profeta da igreja, que é um tipo de Agabo, e dos profetas da Antioquia. Existem dons de profecia, de acordo com 1 Coríntios 12:28. Aí as mulheres podem ter dons de profecia. Profeta mensageiro, Paulo, aquele que recebeu a revelação de Jesus Cristo para pegar no seu tempo, só tinha ele. Profeta da igreja, Agabo, Tiago e tantos outros eram profetas da igreja de Efésios 4:11, e dons de profecia como as filhas de Filipe e tantos outros lá.